Boa noite a todos vocês. Eu estou aqui assim só vendo e matando um pouquinho da saudade, sabe? Dessa imagem que eu tive aqui já tantas vezes. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo e eu fui pastor dessa igreja aqui do finalzinho de 2006 a finalzinho de 2009. E foi uma época muito boa e eu estou vendo aqui alguns rostinhos conhecidos. A gente está um pouquinho diferente, né? Eu, principalmente, mas vocês aqui estão maravilhosos. Agora eu estou aqui, muitos cabelos a menos. A barba já branca, já, né? O tempo vai passando. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, nesse momento tão especial, nesse dia de adoração, que é um dia que nós também separamos para ouvir a palavra de Deus, no comecinho de uma semana, e poder aqui rever gente querida, poder estar aqui nessa igreja. Eu fico muito feliz pelo convite que eu recebi de uma família muito querida para celebrar a maior de todas as bênçãos que a gente pode celebrar, que é a vida. E a gente vai celebrar a vida agora do Mateus. E eu quero chamar o Mateus aqui à frente. O Tiago está com o Mateus no colo. Quero chamar a Thalita. E a gente sempre tem vontade de rever gente que a gente gosta, mas nem sempre a gente consegue. Mas eles são o principal motivo de eu estar aqui hoje, essa noite, com vocês. E eles estão aqui trazendo essa coisa fofucha. Gente, eu sou assim... Eu já fiz várias dedicações de crianças aqui nessa igreja, quando eu fui pastor. Todas as vezes eu fico vendo os pezinhos dessa criançada. É um negócio muito fofo, né? Gente, olha o charme desse menino. Olha o tênis. Olha que coisinha fofinha. Cabeludinho, né? Ele é cabeludo. Não tinha como não ser, né? Gente boa. Eu quero deixar para vocês um texto que é um presente. Diz que na tradição judaica a gente presenteia as pessoas queridas com um salmo. A gente dá de presente. E eu quero dar um salmo de presente para vocês hoje aqui. Salmo 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. E o texto termina dizendo: e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. O que eu acho bonito aqui nesse texto é que esse texto traz a descrição da felicidade dentro desse ambiente doméstico, dentro da casa. E ele diz assim, dentre várias imagens que esse texto suscita na mente quando a gente lê, a gente vai ouvindo a poesia e ela vai trazendo imagens à nossa cabeça. Diz assim: os filhos são como rebentos da oliveira. Eu estava chegando aqui agora, encontrando aqui alguns amigos que foram daquela minha época, quando eu fui pastor aqui, e a gente começa a conversar, né, do tempo, e eu estava lembrando dos meus filhos pequenininhos aqui nessa igreja. E eles são todos... A Sara está com 21 anos, e o Dani está com 18. E quando eu cheguei aqui, o Dani nem falava. Não é de falar muito ainda até hoje, eu até comentei isso com o pessoal. Mas é um moço já, é uma moça. E o tempo passa muito rápido. Só que uma coisa que é interessante, o texto diz assim: os filhos são como os ramos da oliveira. A oliveira, ela é uma árvore que, se não for uma das mais longevas, se não for a mais, com certeza é uma das mais longevas. E ela tem uma propriedade diferente das outras árvores. Ela vai ficando velha, ela vai rachando o tronco dela, e vai nascendo galinhos novos. Então você vê assim muitas oliveiras, quando você vê assim oliveiras antiquíssimas, lá em Jerusalém tem oliveiras antigas assim, elas são todas contorcidas, todas rachadinhas assim,
e você vê um galinho novo saindo da oliveira. Ela se renova. E os filhos têm a capacidade de fazer isso com a gente. Com o Mateus, vocês vão aprender a ser criança de novo. Vocês estão na fase agora da fralda, né? Mas vocês vão ser crianças outra vez. Vão passar por todos os problemas da adolescência de novo, quando ele for adolescente. A vida vai ser renovada. É um presente para a gente. A gente aprende que a vida é muito mais do que só algo para nós mesmos. A gente passa a viver em prol de uma outra vida. E esse é o presente maior que a gente recebe de Deus. É sentir um pouquinho como Deus é. É o presente que Ele deu para vocês. Dentre todas as bênçãos maiores, essa é a bênção que Ele dá para vocês. E eu espero que essa bênção final do texto também aconteça na vida de vocês. Se esse mundo durar aí por mais tempo, que vocês possam ver os filhos dos seus filhos, como diz aqui o texto. E que a paz de Deus possa ser o presente maior na família de vocês. Isso é o mínimo que todos nós aqui como igreja desejamos para vocês. E eu espero que vocês venham sentir muito orgulho do Mateus, que ele seja realmente o que o nome dele significa. O significado do nome dele é presente de Deus. E ele é o presente de Deus para vocês. Que vocês nunca esqueçam que vocês estão aqui nesse momento, não apenas cumprindo uma proforma, né? Porque nós não temos o costume, como a gente encontra em algumas outras igrejas, de batizar crianças. Nós apresentamos e dedicamos nossos filhos a Deus. E vocês não estão aqui simplesmente cumprindo um ato social. Vocês têm consciência que receberam Mateus das mãos de Deus. E a pergunta que eu faço para vocês agora, ela é simples, mas ela é muito séria. Vocês querem realmente dedicar o filhinho de vocês ao Senhor? Para que Deus faça dele o que Ele desejar? Isso é muito sério, porque a gente muitas vezes tem a tendência de projetar os nossos filhos os nossos desejos, né? Os sonhos que a gente não cumpriu, os planos que a gente não conseguiu realizar, as nossas vontades, aquilo que a gente não conseguiu de alguma forma tornar real na nossa experiência de vida, a gente projeta neles, né? Mas quando a gente coloca a vida deles nas mãos de Deus, a gente está renunciando tudo isso, para que Deus faça aquilo que Ele quer. E muitas vezes os caminhos de Deus a gente não vai entender, mas se é de Deus, é para o bem de todos vocês. Vocês têm certeza disso? Então eu quero fazer uma oração muito especial. Quero pegar ele no meu colo. Vamos ver se ele vai ficar bonzinho com esse feiozão aqui, barbudo, né? Mas qualquer coisa eu passo ele para vocês. Nós vamos nos ajoelhar aqui na frente. Eu vou fazer uma oração colocando essa coisinha fofa nos braços de Jesus. E eu peço que vocês, aí sentadinho no lugar onde vocês estão, fechem seus olhos também e elevem os pensamentos em intercessão, em oração, junto com a gente aqui. Na hora da dedicação, o microfone é a arma secreta do pastor. Entende? É o momento que a gente consegue a atenção deles aqui, ó. Vamos olhar? Vamos orar então. Deus bondoso, nós estamos na sua presença agora em nome de Jesus, Senhor, agradecendo a Ti por todas as bênçãos que o Senhor concede na vida daqueles que Te amam. Mas, acima de tudo, eu tenho aqui um milagre, que é o Mateus nos meus braços. Que o Senhor derrame a sua bênção sobre a vida desse menininho. Que o Senhor receba como devolvido a Ti hoje nesse dia. Seus pais estão aqui comigo, sabendo e reconhecendo que Ele é um presente que veio das Suas mãos. Que eles tenham sabedoria do céu, iluminação do Senhor, para educar esse menino nos seus caminhos. E que ele venha viver todos os momentos, todas as fases, todos os estágios do desenvolvimento de uma pessoa, de acordo com o seu plano, de acordo com a sua vontade para a vida dele. Nós sabemos que ele está aqui, porque lá na eternidade ele já existia no seu coração, Senhor.
E nós sabemos que o Senhor tem para ele os melhores planos. É por isso que os pais, o Tiago e a Thalita, eles estão entregando completamente para que o Senhor faça a sua vontade. Que o Senhor os abençoe. E que o Senhor também abençoe a sua igreja, para que a sua igreja continue sendo o local onde famílias possam conduzir os seus pequenininhos aos seus pés e colocar essas dádivas, esses presentes nos seus braços. Que o Senhor os abençoe com teu Espírito Santo e que o Senhor faça com que o Mateus venha encher o coração deles de muita alegria e muito orgulho. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ficou bonzinho. A gente vai ter uma música especial agora para esse momento. E depois, o Ministério Infantil dessa igreja tem uma lembrança para deixar aqui para vocês. Vê, Senhor, este menino, meigo e frágil como a flor, necessita de carinho, necessita de amor. Seus olhinhos são tão puros, seu sorriso é como a luz. Eles mostram a beleza que emana de Jesus. Vem guiar os seus passinhos, ensiná-lo a caminhar no seguro e bom caminho, e em tua força confiar. Vem livrá-lo das maldades que este mundo pode impor. Pai querido, cuida dele, dá a ele o teu Amém. Amém. Agora a gente vai ver esse pezinho fofo, né? Essa bisnaguinha. A gente tem o costume de carimbar o pezinho das crianças, geralmente numa Bíblia infantil que a gente deixa como presente, porque a Bíblia tem aquele texto que diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Essa é uma forma simbólica da gente lembrar isso. Mateus vai crescer, vai seguir os caminhos que Deus planejou para a vida dele. Ah, vai fazendo os dois? Então faz os dois. Olha lá.
Agora, mostra para eles. Olha isso, gente. Olha essa coisica. São bisnaguinhas, não são? Olha que coisinha fofa. Ele vai crescer, vai se tornar um homem um dia, com a graça de Deus. Vai ter muitos documentos na vida, mas ele vai ter esse certificado como lembrança de que quando ele era bem pequenininho, vocês dedicaram a vida dele ao Senhor. E fizeram isso com todo o significado e sinceridade do coração de vocês. Que Deus abençoe muito mesmo vocês, demais. E eu agradeço muito pelo convite de me deixar viver esse momento na vida de vocês, na história dele também. Eu fico muito feliz, tá? Deus abençoe muito, imensamente vocês todos, tá bom? E abençoe vocês também, a todos. Como eu disse na oração, abençoe essa igreja, né? Para que a igreja continue sendo esse lugar onde as nossas famílias possam se encontrar com Jesus, né? Deus abençoe muito vocês. Amém, amém. Meus queridos, a última vez que eu estive aqui nessa igreja faz um tempinho, foi no batismo da Laurinha, né? E eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra, mas é muito difícil a gente também cuida de outras igrejas, rever os nossos queridos, passar nas igrejas onde a gente já teve a oportunidade de viver muita coisa. A gente vai guardando no coração e vai amontoando, né? A gente sempre vai crescendo. O coração de pastor vai aumentando cada vez mais, porque cada distrito novo, cada igreja, cada experiência, a gente vai internalizando amigos, gente querida. Depois que eu saí daqui de Jacareí, eu fui por um pouco de tempo, fui pastor aqui na Associação Paulista do Vale, de Escola Sabatina e Ministério Pessoal, mas foi por pouco tempo, porque depois eu fui para Paulista Oeste e fiquei em São José do Rio Preto por um tempo. Depois eu fui para São Carlos e fiquei em São Carlos por 8 anos. Fiquei lá 8 anos naquele período lá vocês. 8 anos eu fiquei lá. E recentemente não, vai fazer 2 anos agora, eu fui transferido para Paulista Sul e sou pastor do distrito do Campo de Fora, que fica ali na região do Capão Redondo, perto da sede da associação, e sou pastor de lá de 2 igrejas, a igreja do Campo de Fora e a igreja do Jardim Germânia. E mesmo tendo 2 igrejas, a vida é muito corrida e é difícil a gente conseguir um momento como esse. Então, eu fico muito feliz mesmo por poder estar aqui hoje com vocês, matando um pouquinho da saudade, né? Tem muita gente que foi daquela época que eu fui pastor aqui, que não está aqui hoje. Quem sabe um dia eu consiga vir num dia com mais gente aqui para rever mais o pessoal, né? Mas eu fico muito feliz por ver aqui muitos rostinhos da minha época lá conhecidos, gente que veio aqui hoje para poder viver esse momento junto comigo, e daqui a pouquinho eu vou dar um abraço especial em vocês quando a gente sair, depois do finalzinho desse culto. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui a palavra de Deus, e quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Marcos, capítulo 8, do verso 14 em diante. Marcos, capítulo 8, do verso 14 em diante. Eu quero fazer aqui uma reflexão simples sobre esse texto com vocês. Marcos, capítulo 8, do verso 14 em diante. O texto diz assim: Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando reparti os 5 pães para os 5.000?
quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam, 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, 7. Ao que Jesus lhes disse, vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Apenas até aqui. Feche novamente seus olhos, vamos orar. Nosso Pai, nós pedimos nesse instante que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós agora nesse momento. Que nosso coração esteja aberto e receptivo à Sua palavra. Que o Senhor realize em nós o propósito que o Senhor cumpriu na Sua vontade para que acontecesse entre nós hoje aqui nessa noite. Que o Senhor nos abençoe agora nesse instante. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse milagre de Jesus aqui que eu li para vocês é um dos milagres assim mais bizarros que ele realiza na história do Evangelho. Ele cospe nos olhos do homem. É um milagre nojento, para falar a verdade, né? E a gente só ouve assim de maneira bonita, passiva, porque a gente está acostumado a ouvir essas histórias, né, com todo esse ar assim de sacralidade, e elas perdem o impacto original que elas têm. Você lê assim, Jesus cuspiu nos olhos dele, e a gente fica assim, né? Como se fosse uma coisa natural. Você pegar um cego e dar uma escarrada na cara do cego, né? Se você vê alguém fazer... Se eu fizesse isso aqui, uma bênção em vocês dessa forma hoje, ninguém ia querer uma bênção desse tipo, né? Pastor, me abençoe, eu vou te abençoar, meu querido. Né? De forma alguma, né? Mas é exatamente isso que acontece aqui. Por que Jesus realiza esse milagre? Dessa forma ainda por cima. E não apenas isso. A impressão que a gente tem é que o milagre não funciona direito no começo. Porque diz aqui que o homem, ele começa a enxergar, mas ele não enxerga direito. E olha que ele limpou os olhos depois, né? Mas diz que ele vê assim a coisa meio embaçada. Ele vê os homens assim como árvores, ele não consegue perceber. Aí Jesus põe as mãos sobre os olhos dele e diz que depois que ele põe as mãos pela segunda vez, ele passa a discernir tudo de maneira, distinguir tudo de maneira perfeita. E Jesus fala para ele, olha, não entre na aldeia. E aí termina a história. Quando a gente lê essa história, a gente tem que entender que a Bíblia não foi, a princípio, ainda mais o Evangelho de Marcos, não foi dividido nem em capítulos e nem em versículos. Então é impossível a gente ler essa história do milagre sem entender o significado dele dentro de uma conversa mais ampla. Por isso que eu fiz questão de ler com vocês o versículo, não que contava a história do milagre, mas um trecho anterior de uma conversa que Jesus tem com seus discípulos no barco. Porque o milagre que é realizado aqui não é simplesmente um milagre. A Bíblia chama os milagres de Jesus de sinais. Principalmente o Evangelho de João costuma chamar os milagres de sinais. E por que os milagres são chamados de sinais? Porque o milagre não é um fim em si mesmo. Um milagre comum, ele pode ser considerado um fim em si mesmo. Tem muita gente agora, nesse horário que a gente está aqui, em muitas igrejas aqui perto de nós, buscando milagre, querendo cura. Tem muita gente que até recebe as curas, recebe ali essas manifestações, e o máximo que ela vai desenvolver é um sentimento de gratidão ao curandeiro, milagreiro, mas a vida segue. Quando o milagre é um fim em si mesmo, ele não vai criar nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de transcendência àquele que é o objeto do fenômeno sobrenatural suposto assim acontecido. Mas o sinal não. O sinal ele aponta para alguma coisa muito maior. Por isso os milagres de Jesus, eles não são
uma realidade que se esgota no seu significado simplesmente do ato que é realizado no benefício àquele que o recebe. Mas eles estão muito além disso. Por isso que o que a gente leu aqui se torna a palavra de Deus para a nossa vida com o poder de realizar as intenções do Senhor ainda hoje. Porque é muito mais do que um milagre, isso é um sinal. Um sinal de algo muito maior que fala para todos nós. E que sinal que é esse? Jesus vem conversando com os discípulos no barquinho, ele está fazendo uma travessia, ele está em alguma localidade ali da Galileia, e ele sai ali da região onde ele já havia passado um aborrecimento com os irmãos da igreja, né? A liderança religiosa lá, e ele atravessa na direção de Betsaida. E ele está ali no barco, no lago, com seus discípulos, e ele diz assim: tenham cuidado com o fermento de quem? Dos fariseus e dos saduceus. O texto do Evangelho de Mateus vai colocar Jesus falando: cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, ele fala. E aí os discípulos falam assim: olha, quer saber? Ele está falando esse papo de fermento aí é porque só tem um pão aqui no barco. E sabe como é que é, né? Nós somos em 13, tem um pão só. Então acho que ele está puxando a orelha da gente porque alguém aqui deixou de comprar pão, de fazer provimento. E aí começa ali uma discussão entre os discípulos, tentando levar de maneira muito literal, como a gente faz, né? Discípulo é danado para pegar as palavras assim de Jesus de maneira literal, né? E de não entender o que ele está falando, né? E há momentos na Bíblia que a gente vê Jesus literalmente sem paciência, em que ele fala assim: vocês não entendem a minha linguagem, e a gente não entende até hoje. Por isso que é importante a gente orar pedindo para que Deus ilumine a mente da gente quando a gente lê a palavra, porque a gente não entende. Cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Agora, quem eram os fariseus? Quem eram os saduceus? E quem é esse Herodes que está falando aqui? E por que ele usa essa linguagem do fermento? Eu gosto de fazer pão em casa. Tem gente que faz pão aqui, né? Sempre tem, né? Eu gosto de fazer pão, eu gosto de cozinhar. É meu hobby, né? E cada tipo de pão que você faz tem uma fermentação diferente, né? Tem fermentação mais simples, tem pão que você usa ali, qualquer fermentinho ele já dá certo. Tem pão que tem que ser uma coisa mais rebuscada e tal. Mas você não precisa ser nenhum Masterchef para você saber que o fermento tem qual função? É fazer a massa crescer. Ele altera o estado natural da massa. Ele muda aquilo que é. Ele vai inflar aquele negócio. Ele vai deixar aquele troço cheio. Ele pega o estado natural da farinha e ele vai mudar. Então Jesus fala: cuidado para que vocês não sejam alterados pelo fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Agora, se você não entende quem são esses caras, você não está entendendo o que Jesus está falando. E aí você está dizendo: mas que ligação tem essa com a história do cego? Não é? Que eu acabei de falar para vocês aqui agora. Está tudo dentro de um contexto. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram a liderança religiosa mais próxima do povo naquela época. Eles eram os responsáveis pelo ensino da lei, da Torá, pela tradição, pela manutenção das tradições religiosas. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, quem seriam os fariseus? Se a gente fosse atualizar hoje esse texto aqui, quem seriam os fariseus? Pode falar, eu aguento. Eu aguento, pode falar, sem nenhum problema. Os pastores, óbvio. É que a palavra para a gente ficou assim tão cheio de outras conotações pejorativas, né? Que a gente fala, fariseu é um sinônimo de hipocrisia para a gente, assim. Ficou aqui, né? É uma ofensa. Pô, aquele cara é um fariseu, meu. Quer dizer, né? Ele não é gente confiável, é uma ofensa, né? Agora, naqueles dias, o sonho de toda mãe era que o filho fosse fariseu. Meu filho é um fariseu, louvado seja o Senhor. E nem todos os fariseus eram maus.
A gente pensa que era um grupo de gente maligna, diabólica, que queria o tempo todo o mal de todos aqueles que eram do bem. Não, nem todos eram assim. Mas qual que é o problema dos fariseus? E por que eles se tornaram esses vilões da história? Exatamente por causa do fermento que Jesus fala que eles tinham. A maioria deles. Ou pelo menos aquilo que marcava aquele pessoal. Eles eram cheios de uma religiosidade que não passava para o íntimo da vida. Eles eram cheios do verniz da espiritualidade, dos ritos, da oração, da literalidade das coisas. Se a Bíblia fala, escreva as palavras que eu hoje te ordeno no umbral das tuas portas, o que ele vai fazer? Ele vai escrever no umbral da porta. Vai colocar como um frontal entre os teus olhos, ele vai colocar a caixinha ali na testa e aquilo vai ficar na frente ali. Só que fica na testa, mas não entra na mente. Aquilo não tem o poder de transformar e renovar a vida. Aquilo é só conhecimento, é só tradição, aquilo não muda. E Jesus fala, tenha cuidado com o fermento desse povo, que é cheio de uma espiritualidade epidérmica, aquilo não passa para dentro da vida. Cuidado com isso. Tenha cuidado com o fermento dos saduceus. Quem eram os saduceus? Se a gente fosse atualizar, olha, eu estou me colocando aqui no tirar o alvo, de todo mundo, né? Os saduceus, eles eram um pouquinho diferentes, porque os saduceus, eles eram a elite sacerdotal do templo de Jerusalém. Então, eles eram sacerdotes do templo, e eles estavam ligados diretamente com o poder romano. Os saduceus eram um grupo que apoiavam os romanos. Então, eles não eram muito bem vistos pelo povo, eles não tinham assim, o carisma do povo. Muitos deles eram extremamente ricos. E eles eram os líderes que presidiam o Sinédrio, que era o Senado. Senado, Sinédrio, a mesma palavra. Sabe? Então, eles eram os que presidiam a Suprema Corte de Israel, naqueles dias. É a maior autoridade religiosa e a maior autoridade política. Mas eles tinham uma característica, de acordo com Flávio Josefo e com alguns outros historiadores, pesquisadores, diz que os saduceus tinham uma característica muito peculiar. Eles não acreditavam na sobrenaturalidade das coisas. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam na vida do além, eles não acreditavam em uma série de coisas. Eles não tinham, a Bíblia deles era extremamente limitada. A Bíblia do saduceu ia de Gênesis a Deuteronômio, acabou. Depois daquilo não tinha mais texto sagrado para eles. Não criam nos profetas. Então, eles tinham toda aquela responsabilidade da liturgia, mas eles não criam numa série de coisas. Eles eram os responsáveis pela manutenção do culto, mas fé era o que eles menos tinham. E Jesus fala, cuidado com o fermento dos saduceus. Esse povo que é cheio de culto, que é cheio de templo, que é cheio de religião, mas não tem fé, não acredita. Esse povo conhece, eles são responsáveis por tudo isso, por todas essas tradições litúrgicas, mas isso também não se traduz para eles em sensibilidade do coração, da alma aberta para aquilo que vem de Deus. Quanto mais culto eles têm, mais fechados eles são. Vocês estão entendendo aqui a preocupação de Jesus? E ele está falando isso para os discípulos. E ele fala, e cuidado com o fermento de Herodes. Esse Herodes que ele se refere, não é o Herodes que manda matar os bebezinhos lá de Belém. Não é o Herodes o Grande. Esse Herodes aqui é o Herodes tetrarca. Você tinha vários Herodes. Na verdade, Herodes virou um título, né? Uma designação de uma família. Mas o Herodes, ele não era rei. Se auto-intitulava rei, mas não era rei. O Herodes Antipas, aquele que manda matar João Batista. Ele era um governante local que governava com base no apoio que ele recebia de Roma. E para poder se manter no poder, ele fazia tudo aquilo que Roma queria e adulava os procuradores, os governadores romanos, e fazia aquele toma lá da cá da política que a gente conhece que existe, não é? Para poder se manter no poder. E Jesus fala, cuidado com isso.
com esse espírito da politicagem que se vende, que se entrega, que faz barganhas para a manutenção do poder, barganhas negativas para a manutenção do poder. Cuidado com isso, porque isso tem o poder de alterar o que vocês são. Vocês podem ser gente cheia de práticas religiosas e não ter fé. Você pode ser cheio de costumes aparentemente bons, e bons até, mas isso não se transformar, não se traduzir, melhor dizendo, em transformação para a vida. Vocês podem, muitas vezes, pensar que para poder se impor, ou poder realizar, poder ser, vocês têm que sacrificar a essência daquilo que vocês são. Cuidado com isso. Isso tem o poder de mudar vocês. E aí, quando Jesus diz isso, os discípulos estão preocupados com o pão. E aí ele perde a paciência. É que a gente está lendo o texto da Bíblia, e o texto da Bíblia não tem som, né? Você está vendo escrito ali, né? Então a gente lê assim, eu ainda li numa tradução que é um pouquinho mais atualizada, mas as nossas Bíblias tradicionais, que são cheias de vós e tu, né? E vós dizeis, então você vê Jesus falando, aquele português da Academia Brasileira de Letras, né? Então assim, o que dizeis vós a respeito? Parece que ele está recitando uma poesia para os discípulos dele, quando na verdade ele está discutindo com eles. Fala assim, vocês não estão entendendo? Vocês não conseguem compreender? Vocês estão endurecidos? É assim que ele está falando. Quando eu multipliquei pães para 5.000, quantos cestos vocês recolheram, cheio de pedaços? Aí eles, 12. Quando eu multipliquei pão para os 7.000, quantos cestos? 7. Vocês ainda não estão entendendo? E é o que ele fala, porque ele repreende os discípulos. Como é que você repreende alguém falando, vós desejais, ó, tu que estás? Não é assim, não é dessa forma. Ele está repreendendo eles. E aí nessa hora eles chegam em Betsaida. E Betsaida era a terra de quem? Toda a conversa aqui está sobre discipulado, né? Jesus do barquinho com os discípulos e olhando para aqueles homens e fala assim, olha, vocês têm que ter muito cuidado, porque nesse negócio de ser discípulo, vocês podem perder a alma de vocês sem vocês perceberem. Vocês podem ficar cheio de religião, cheio de templo, cheio de tradição, cheio de culto, cheio de politicagem, vocês vão deixar de ser quem vocês são. Cuidado, vocês não percebem, porque a fermentação, ela é lenta, contínua, e vocês podem se perder nesse processo. Cuidado com isso. Essa é a preocupação dele. E ele chega em Betsaida, que era a terra de 2 discípulos. Quem era de Betsaida? Vamos ver quem que se lembra. Um discípulo famoso. Oi? Pedro e André. Os 2 irmãos. Pedro e André, eles eram de Betsaida. Betsaida é a terra dos discípulos. Betsaida é a terra de Pedro. E eles chegam na terra de Pedro, na terra dos discípulos. E quando eles chegam lá, é apresentado a Jesus esse homem cego. E Jesus toma esse homem pela mão, leva esse homem para longe da multidão, mas perto dos discípulos. Porque se esse homem tivesse sido levado para longe dos discípulos, essa história não estaria no Evangelho, não é? Se essa história está sendo contada aí, é porque deu para ver e ouvir muito bem o que aconteceu. Mas é aqueles a quem interessava. Por isso que eu disse que essa história é um sinal, mais do que simplesmente um relato de um ato sobrenatural realizado por Jesus. Ele leva aquele homem numa distância que os discípulos podem ver. E aí ele faz algo que, como eu disse para vocês, é realmente impensável, né? Na nossa Bíblia, diz que algumas Bíblias falam, não sei se vocês têm essa versão que fala, aplicou saliva aos olhos. É lindo ler isso, né? A minha ainda fala, cuspiu. Já vai descendo ali. Agora, a realidade é muito pior, né? Você pega aquela essência do pulmão sagrado de Jesus e pá, na cara do homem, né? E só deixou aquilo acontecer porque ele era cego. Porque se ele visse aquilo, eu não sei se ele ia deixar acontecer um negócio daquele, né? Mas na hora que ele toma aquela catarrada na cara, né? Ele toma, né? Jesus já na hora já tira aquela meleira divina dos olhos, né? Jesus fala, e agora, meu querido, o que você está enxergando?
Eu gosto do Jesus do Evangelho de Marcos, porque ele é assim, ele é diretão. Sabe? Ele não tem cerimônia com ele. Sabe? O que você está vendo? O que você está enxergando? Ele fala assim, olha, eu estou vendo os homens como árvores. Se ele não estava vendo direito, estava vendo tudo ali distorcido, né? Ele estava vendo todo mundo esticadão. Ele não estava enxergando direito. Aí ele põe a mão de novo sobre os olhos dele, e o texto traz uma palavra que é muito importante. Diz que quando Jesus põe a mão pela segunda vez e tira a mão dos olhos dele, diz que ele distinguia tudo de modo perfeito. E por que essa palavra é importante? A gente sabe bem que a gente não enxerga com os olhos, né? Aí fala, não, enxerga com o cotovelo, pastor. Calma. A gente recebe todas as informações pelos olhos, mas essas informações elas são organizadas no nosso cérebro, que vai interpretar a luz que entra pelos olhos e todas as informações que a gente recebe. É o cérebro que vai organizar tudo isso. Esse homem foi curado no momento em que Jesus cospe nele. Os olhos funcionavam, mas ele não conseguia entender. Ele não conseguia processar a informação que ele recebia. Então ele via os homens como coisas. Ele não entendia. Mas Jesus toca pela segunda vez, e quando Jesus toca pela segunda vez, diz que ele podia distinguir, compreender, tudo de forma perfeita. Aí o texto diz que não apenas ele enxergava, mas ele conseguia compreender, entender, discernir tudo de forma perfeita. Quando Jesus tocou ele pela segunda vez. E por que isso é importante para a gente? O que essa história fala para a gente hoje? Jesus faz isso na frente de discípulos. Os discípulos estão vendo isso. Era para eles verem isso. Os discípulos estavam no barco com Jesus, os discípulos seguiam Jesus, os discípulos via milagre. E Jesus fala, vocês não compreendem. Não é o que ele diz? Vocês não estão entendendo? Toda a questão é de entender. Se você entende que é o Evangelho, seu coração está preservado de se tornar como os fariseus, os saduceus e Herodes. Mas se você não entender, você pode se tornar uma coisa fermentada, completamente diferente da sua essência, daquilo que você foi chamado para ser. É o que Jesus fala aqui. Cuidado com isso. Vocês estão no barco aqui junto comigo, mas vocês não estão entendendo nada. Eles eram discípulos. Eles haviam comprometido a vida deles com a causa do reino. Mas eles ainda não tinham entendido quem era Jesus e o que o comprometimento do reino exigia da parte deles. Não entendiam. Então Jesus pega aquele homem que é cego e ele cura aquele homem em 2 etapas. Para mostrar que o discípulo precisa muitas vezes de ser tocado pela segunda vez. Precisa de um segundo toque. E muitas vezes o discípulo evidencia que necessita de um segundo toque, quando ele não entende não apenas o que significa o Evangelho, mas eu não entendo o que significa o Evangelho quando eu não entendo quem é o próximo. O valor do outro perto de mim. O homem enxergava, mas ele não via os homens como homens, ele via os homens como coisas. Tem muita gente que ouviu falar de Jesus, até virou membro de igreja, mas lida com as pessoas como se fossem coisas. Lida com a vida, lida com os outros, esquecendo que o outro é o maior sacramento de Deus. Não entende isso. Trata as pessoas como objeto, objetifica os seus relacionamentos. E Jesus fala assim, você não está entendendo, você não está compreendendo. Vocês precisam ser tocados pela segunda vez. E quando ele toca aquele homem pela segunda vez, aí ele passa a compreender tudo de uma outra forma. Eu queria hoje aqui, na hora de terminar esse momento, dessa reflexão da palavra de Deus com vocês, queria pedir para que Jesus tocasse a nossa vida pela segunda vez. Tocasse a nossa mente e nosso coração. Que você olhasse a sua vida e pensasse também os seus relacionamentos. Porque é muito fácil a gente ouvir a palavra de Deus sempre pensando no outro, né? A palavra de Deus sempre é a palavra de Deus na vida do outro para mim.
Ai, que pena que fulano não ouviu esse sermão de hoje. Não é assim? Eu queria tanto que ele ouvisse. Não é? Quantas vezes aqui nessa igreja mesmo, quando eu era pastor aqui, eu cumprimentando o pessoal lá na saída, falava assim, ai pastor, eu queria ter trazido fulano aqui. Ou então, quando eu estava ali chegando aqui, pastor, você vai pregar o que hoje? Porque fulano tinha que ouvir aquele que ouviu você pregar daquela outra vez, sabe? Porque a palavra de Deus é boa quando é para o outro, né? Para a gente é difícil, não é? Falar para a gente, mostrar para a gente, abrir os nossos olhos, a nossa compreensão. Ainda mais quando fala a respeito de compreensão do significado do Evangelho, de relacionamento, é difícil. Mas eu queria pedir para que Jesus tocasse a gente pela segunda vez hoje, para que Ele abrisse a nossa mente e o nosso coração para o significado do que é realmente entender Deus no outro, para que Ele preservasse o nosso coração de se tornar esse coração inflado, cheio de culto, de religião, de igreja como nós somos, mas sem transformação, sem transcendência na vida, sem significado, sem fé de verdade. Para que Ele livrasse a nossa vida disso, para que a gente pudesse compreender qual é o verdadeiro significado do chamado que Ele fez na vida de cada um de nós. Você quer isso hoje para você? De verdade mesmo? Eu vou falar aqui, você vai falar que sim. Mas Deus sabe. Quem realmente está precisando disso hoje, quer sair daqui hoje, com a certeza dessa oração ouvida na sua vida. Você quer pedir a Deus? Então, assim como você está, feche seus olhos agora. Vamos orar. Deus bondoso, nós ouvimos a sua palavra hoje nessa noite. Palavra de revelação, palavra de exortação, de ensino, que acima de tudo veio colocar diante de nós o significado de sermos discípulos de Jesus. Nós todos aqui estamos no barco, Senhor. Ouvimos a sua voz, independente do estágio de cada pessoa no caminho da fé, nós estamos aqui hoje diante do Senhor. Só o Senhor sabe o que na realidade nós já compreendemos do significado da sua mensagem, do reino na nossa vida. Mas eu peço, pela sua misericórdia, que o Senhor nos toque hoje uma segunda vez. Toque a nossa mente, toque o nosso coração. Ajuda-nos a compreender, Senhor. Ajuda-nos a entender. Ajuda-nos a entender a sua presença na vida do próximo. Ajuda-nos a sermos instrumentos seus na vida daqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos a sermos bênção na vida daqueles que precisam ouvir a sua palavra. Ajuda-nos a compreender a sua palavra também em nosso favor, para que ela abra a nossa mente, as nossas percepções, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós nos colocamos hoje mais uma vez nas suas mãos, Senhor. Que as mãos do Senhor Jesus nos toquem hoje mais uma vez. Abra os nossos olhos, nosso coração, para entender. E dessa forma, para que a nossa vida seja vivida para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço e agradeço, porque sei que assim será, assim já é, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe a nós todos, irmãos, em nome de Jesus. Amém.